Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes por sua audiência. O nosso desejo é que Deus continue abençoando você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar no Canal 14 em Recife, em região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Hoje estudaremos a 7ª lição com o título O Ministério da Igreja. E para comentar a lição, contamos com a presença do pastor Isaac Silva, pastor que é o coordenador do Departamento de Família de todo o estado de Pernambuco, e também o segundo secretário de nossa igreja. Pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pastor Nadir Jackson, queridos telespectadores, é um prazer enorme retornar a este programa tão abençoado que é o programa da Escola Dominical. Contamos também com a participação do pastor Farias, Pastor Farias foi pastor de diversas igrejas, pastor missionário, hoje está cooperando aqui com o nosso pastor no Templo Central como co-pastor, além de outras atividades afins, pastor? Coordenador também da área 13, pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pastor Nadir Jackson, demais pastores, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, também aprendendo no programa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. E conosco aqui o companheiro de todas as horas e todos os momentos, o evangelista Alessandro. Pastor irmão Alessandro. Pode ser, pastor, é um prazer estar mais uma vez aqui no programa. Nesta lição, veremos o ministério sacerdotal e suas diferentes funções e ofícios. Elencaremos as qualificações que são exigidas para esse exercício. Mostraremos que, de um modo geral, todo cristão exerce um ministério e, por fim, veremos que Deus escolheu pessoas específicas para edificar a igreja por meio de dons ministeriais, visando o aperfeiçoamento dos santos. Pastor Isaac, o senhor poderia, por favor, ler para nós aqui o texto áureo desta semana? Com certeza. Texto áureo que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde lemos: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pastor Valdemir Farias, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana? Claro, pastor. A verdade prática nos diz: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Evangelista Alessandro, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. O primeiro objetivo é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. Em segundo lugar, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva e, por fim, em terceiro, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Efésios, no capítulo 4, versículos 11 ao 16. Acompanhe conosco. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a lição de número 7, que tem como título
o ministério da igreja. Semana passada, nós estivemos estudando a lição de número 6, que teve como título Igreja, Organismo e Organização. E semana passada, nós estivemos aprendendo um pouco, sobre a igreja como organismo, e aqui apresentamos de que esta verdade é uma verdade inconteste, Todas as pessoas, de um modo geral, entendem sim a igreja como um organismo vivo, a igreja como corpo de Cristo, numa linguagem teológica, bem utilizada aí pelos autores, corpo místico de Cristo, que é o corpo espiritual de Cristo. Mas nós comentamos aqui também de que estudamos a igreja como organização. Há quem conteste isso, que a igreja é só organismo e não é organização, mas na semana passada nós estudamos a lição, trouxemos aqui argumentos bíblicos mostrando que mesmo a igreja debaixo de um estado totalitário, mesmo sendo perseguida, mesmo não tendo templos, mesmo não tendo a estrutura organizacional que a igreja moderna possui, porque estamos em um outro contexto completamente diferente. Nós vivemos um Estado democrático de direito, nós temos hoje, pelo estabelecimento das leis do nosso país, a oportunidade da igreja ter um CNPJ para poder manter todo um relacionamento, poder comprar e usar os materiais em prol da sua manutenção, e entre outras coisas. E nós aprendemos semana passada que havia sim uma estrutura básica, uma estrutura simples, mas havia sim uma estrutura organizacional. E aqui fechamos o entendimento mostrando que a igreja era um organismo organizado. Havia, sim, cultos, dias estabelecidos, pré-estabelecidos. Aprendemos que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Vimos também que a igreja possuía disciplina, a igreja possuía oficiais. E, entre outras coisas, nós aprendemos e mostramos aqui de que a igreja, de fato, possuía todo um sistema organizado, Os princípios de administração estavam presentes na igreja do primeiro século, mesmo sendo uma igreja perseguida. E essa semana nós estamos estudando a lição de número 7, que tem como título Ministério da Igreja, que traduz a mesma dinâmica do que aprendemos semana passada, mostra a igreja como organismo e a igreja como organização. Mas é importante que você, professor, esteja atento, às abordagens que nós estaremos fazendo aqui, que precisamos compreender, essa palavra ministério da igreja, em que sentido nós podemos compreender, no sentido geral ou específico, como vamos abordar, para que não haja uma confusão na hora de abordar este assunto. Até porque nós temos um capítulo específico, que trata deste assunto em nossa declaração de fé, que é a nossa declaração onde traz a síntese de tudo que a igreja acreditou desde o início de sua instalação aqui no Brasil até os dias atuais. Então é importante para que o professor esteja familiarizado esteja também com segurança naquilo que vai abordar em sala de aula. Então, pastor Isaac, nós temos hoje o tema da lição, o Ministério da Igreja. Aqui nós temos que nós chamamos de mapa mental, porque é uma síntese dos tópicos, E nós temos o tópico Ministério Sacerdotal de todo crente, e vamos estudar o sacerdócio no Antigo e no Novo Testamento, a estrutura ministerial do Novo Testamento, o ministério quíntuplo, e as qualificações para o ministério, são qualificações de ordem moral e social. Aqui é importante que o professor possa dar um print, se puder imprimir, coloque lá na sua sala de aula, facilita muito na abordagem em sala de aula, está bem sintetizado, bem resumidozinho aí. E eu queria chamar a próxima tela. Nós temos aqui o ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Agora, pastor, é importante que o professor, inicialmente, porque na introdução de nossa lição, se o professor fizer uma boa introdução,
com toda certeza o desenvolvimento e a conclusão do tema serão excelentes. Mas se ele não começar bem ou não fizer uma boa introdução, consequentemente ele põe em risco a compreensão dos demais tópicos que vão sendo desenvolvidos ao longo da lição. Vimos aqui no início do programa, né, os objetivos da lição, que é preciso que o professor leve em consideração os objetivos da lição. Não é o momento de contar sonhos, contar experiências, contar como é que foi o dia a dia durante a semana, ou contar, olha, eu tive um problema essa semana e tal, não. Na lição de escola dominical ele tem que ser objetivo, tem que ser pragmático, tem que trabalhar o conteúdo que está proposto, tem que ser fiel ao conteúdo que está sendo proposto. Agora, a parte da introdução da lição, ela é fundamental para o desenvolvimento de todo o conteúdo. Então, quando nós falamos assim, pastor, sacerdócio no Antigo Testamento, e temos um tópico intitulado O Ministério Sacerdotal de todo crente. É importante que a gente faça essa separação para que não se entenda que todo crente é um sacerdote, e como um sacerdote ele pode realizar todo tipo de atividade que um líder da igreja hoje ele desenvolve. Inicialmente, eu gostaria de voltar um pouquinho e saudar também os nossos companheiros que estão aqui, que eu deixei de fazê-lo no início, né? Passou pela mente, eu não fiz, então saudar o pastor Farias, nosso amigo, nosso companheiro de jornada, de trabalho, de atividade, como também o evangelista Alexandro, né? Professor da ICEADEB, ministro da igreja, enfim, é uma pessoa a quem nós consideramos também. Obrigado. Vejam, eu queria pegar, pastor, a deixa do seu comentário inicial sobre a questão do organismo e organização. O organismo vivo, ele necessariamente, né, demanda organização. Uma coisa chama a outra. Se é um organismo vivo, para que ele funcione e funcione bem, porque o organismo tem ali, né, os seus vários órgãos, ele precisa estar bem organizado, senão ele não vai funcionar bem. Não é? Como um corpo, por exemplo. Se o pâncreas não funciona bem, se o fígado não funciona bem, então todo o corpo vai ter problema. É preciso que haja uma organização. E essa organização subentende uma categorização, uma hierarquização, não é? Hierarquização. Existem órgãos que são importantes e existem órgãos que são mais importantes dentro do organismo, não é? Quando a gente traz isso para a igreja é um organismo vivo, não é? E como organismo vivo, ela tem também a sua organização, não é? E o próprio Jesus foi quem organizou a igreja como ela deveria funcionar. Foi ele que estabeleceu a sua igreja, foi ele que fundou a sua igreja. Então a igreja precisa ter, sim, organização. Nós estamos estudando um tema, ou vamos estudar esse tema, que é um tema importantíssimo, que fala sobre o ministério da igreja, que foi o próprio Jesus quem instituiu, segundo Efésios 4:11, não é? Mas a gente vai, paralelamente, estudar sobre um outro assunto, que é o sacerdócio universal do crente. Então, veja, a gente tem dois assuntos importantes que a gente vai tratar. E o autor insere nesse contexto o sacerdócio no Antigo Testamento. Veja, são coisas distintas. O sacerdócio universal dos crentes, no Novo Testamento, o sacerdócio arônico, ou seja, no Antigo Testamento, são coisas distintas, não é? Até as palavras usadas para sacerdote no Antigo Testamento e sacerdote no Novo Testamento são palavras diferentes, não é? A gente não pode confundir as coisas. Por exemplo, vamos começar da introdução, vamos começar do começo, não é? Com pleonasmo e tudo. O autor aqui, ele diz o seguinte, na introdução: primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Veja, ele está trazendo uma informação aqui importante. Ele está falando aqui do sacerdócio universal do crente, tá? Mas qual é a ação desse sacerdócio? Não é a mesma ação, não é? Não é a mesma função do sacerdócio no Antigo Testamento. O sacerdócio
universal dos crentes, no Novo Testamento a palavra é hiereus. No Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 18:1, a palavra é kohen, não é? Para sacerdote, tá? Então são coisas distintas. No Novo Testamento, quem instituiu o crente, o cristão? Sacerdote. Sacerdote no sentido que eu vou dizer daqui a pouco, não é? Foi o próprio Cristo. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Ali diz que Cristo nos constituiu sacerdócio real. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Que sacerdócio é esse? É o sacerdócio que está atrelado ao sacerdócio de Cristo, que o escritor aos Hebreus diz que é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. A própria Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 5 e verso 1, que Cristo foi nomeado por Deus sumo sacerdote, mas sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio especial, diferente daquele sacerdócio arônico, não é? E nós participamos desse sacerdócio em que sentido? Fomos nomeados por Cristo sacerdotes, mas para ministrar com a nossa vida ao Senhor. O que é que um crente pode fazer e deve fazer? Orar, louvar. A Bíblia diz oferecer sacrifícios de louvor. Ele pode adorar com a sua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, repare que aqui Paulo está levando em consideração o sacerdócio universal do crente. O crente oferecendo a Deus o sacerdócio, o sacrifício, o louvor, a adoração, uma vida de consagração, certo? Não confundir esse sacerdócio universal com ministério, com dom ministerial, que é o que a gente vai estudar hoje, o ministério da igreja, não é? Porque alguém pode pensar assim, bom, então se eu sou um sacerdote, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja. E é importante dizer que esse sacerdócio universal, de acordo com a Bíblia, ele não anula nem o serviço no coletivo, ou seja, nem a igreja, a ação da igreja no sentido coletivo, como também não anula nem diminui a importância do ministério, da função ministerial, que é através de um dom. Dom ministerial é elencado lá em Efésios 4:11. Por quê? A chamada para a salvação é para todo homem, todo aquele que crê, mas dentre os salvos, Jesus chama pessoas, investe nessas pessoas, que ele chama, determinadas ferramentas, que a gente chama de dom ministerial, não é? Está lá no capítulo 11, no capítulo 4 de Efésios. E então, essas pessoas que receberam a chamada divina, por exemplo, para exercer o pastorado, elas têm uma ferramenta que Deus deu a elas, e essa ferramenta ela não se adquire em seminário, em faculdade, em instituto bíblico, ela vem diretamente de Deus para a pessoa a quem ele chama. Deus capacita aquela pessoa para realizar. Eu estou dizendo isso porque quando alguém entender que, então eu sou sacerdote, não é, de Deus, de Jesus, sim, você é sacerdote para oferecer a sua vida ao Senhor, para oferecer o seu serviço ao Senhor, não para exercer ministério, dom ministerial. O dom ministerial é dado por Jesus, não é, a pessoas a quem ele escolhe, porque a Bíblia diz, ele mesmo deu. Não é? Então, esse início aqui, pastor, eu acho que é crucial. Não é? Inclusive, na sequência, o autor diz, neste sentido não há diferença entre o membro e a liderança. Em que sentido? No sentido de oferecer, porque do jeito que um membro, por exemplo, louva a Deus, o pastor também louva a Deus. Isso. Do jeito que um membro ora, o pastor também ora. É neste sentido aí que o autor está falando. Pastor, isso que o senhor está falando parece ser tão óbvio, mas por incrível que pareça, hoje no cenário brasileiro nós temos até alguns líderes, né, que estão defendendo, por exemplo, eu vi um determinado líder dizer assim, olha, se você ganha uma vida para Jesus e você discipula essa vida, você tem o direito e a autoridade de batizar aquela pessoa. Quer dizer, isso parece ser até para os nossos irmãos que frequentam a escola dominical, uma coisa, mas uma verdade tão redundante, mas que quando nós olhamos para o cenário
brasileiro, pastor Farias, a gente percebe que a coisa está desandando, porque as pessoas estão tão preocupadas com uma pneumatologia, mas uma pneumatologia distorcida, onde a experiência está acima da Escritura, que esquecem uma verdade bem básica, que é a doutrina da igreja. Porque o que nós estamos vendo, pastor, é um populismo dentro do Evangelho. Não é agradando, dando cargos, funções, atividades que fora do contexto da Escritura, que nós vamos fazer com que a igreja, ou os membros da igreja, se tornem, vamos dizer, fiéis ao trabalho. Então, o que a gente vê, a ausência do critério está baseada no populismo. Mas quando a gente vai para o texto bíblico, eu queria citar, por exemplo, Atos dos Apóstolos 26, versículo 16, Paulo falando da chamada dele, ele diz que o Senhor apareceu para ele e diz assim: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro. E a palavra ministro aqui é operete, é uma outra palavra que praticamente tem nada a ver com o sacerdócio universal. O pastor explicou muito bem, pastor Isaac. Quando se trata de ministério, aí é o próprio Senhor quem constitui, porque assim, eu te apareci para te pôr por ministro. Então, se Paulo já era um sacerdócio que podia exercer qualquer tipo de atividade ministerial, não necessitaria uma revelação especial e uma imposição especial de Cristo sobre ele. Perfeito. Então, isso aqui é um conhecimento bíblico que ou alguém esconde e não o divulga, né? Ou é a própria ausência dele, né? Para ensinar de uma maneira totalmente distorcida, desvirtuada, a questão do ministério da igreja, né? Evangelista Alessandro, eu queria a próxima tela, por favor. Estamos ainda dentro do primeiro tópico, só para questão de fixar essa verdade ainda mais, né? Nós temos aqui ministério sacerdotal de todo crente. Nós temos no Antigo Testamento, no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. E nós temos no Novo Testamento, a igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes, mas como o pastor Farias bem colocou aqui, embora que a igreja aqui, como o pastor falou, que a igreja ela tem um sacerdócio universal e foi citado vários versículos aqui, nós temos em especial o governo da igreja, que aí o pastor Farias entrou dizendo que Jesus constituiu, né, constituiu Paulo como ministro. Então, é importante que o professor ele faça essa diferenciação, que no sentido geral, vamos olhar agora para o Antigo Testamento. No sentido geral, Deus disse à nação de Israel, lá capítulo 19, deixa eu ler aqui o texto, Êxodo capítulo 19, versículo 6, diz assim: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes em uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, a nação de Israel era um sacerdócio, um reino de sacerdotes. Por que a nação de Israel era um reino de sacerdotes? Porque coube a Israel a transmissão da revelação de Deus aos outros povos. Então, a nação, de um modo geral, era um reino de sacerdotes, porque foi o instrumento através do qual Deus se fez conhecido às nações. Só que dentro desse reino de sacerdotes havia aqui o sacerdócio praticado pela família de Arão e a tribo de Levi, que o próprio Deus limitou. Então, Israel era reino de sacerdotes para as nações e para Israel havia um governo constituído. Aí vamos para o Novo Testamento, segue a mesma dinâmica. Nós temos a igreja como sacerdócio universal, e a igreja como sacerdócio universal para todas as nações, mas temos o governo da igreja como sacerdotes para a igreja. Perfeito, pastor. Eu acredito que de forma didática, para fazer essa diferenciação que já foi tão bem esposada aqui pelos pastores, é dizer, pastor, que existe o sacerdócio do ponto de vista universal, no sentido mais abrangente,
e o sacerdócio do ponto de vista restrito como uma função. O texto que o pastor Valdemir Farias leu me fez reportar um detalhe que está no versículo 11 do capítulo 4 de Efésios que o pastor leu, o pastor Isaac. O texto diz assim: e ele mesmo deu uns para. Essa expressão uns, pastor, ela é seletiva. Quem são esses sacerdotes? Quem são esses apóstolos? Quem são esses ministros? Todo crente individualmente, e aqui não é uns, é todos, pode, como foi dito aqui, orar, jejuar, sacrificar o seu corpo como sacrifício vivo, desculpe-me, né? Então não é uns, é todos. Mas quando se fala de ministério, é uns. Um outro texto que apresenta essa seletividade desse sacerdócio, que aponta no Novo Testamento para o ministério, está na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Paulo diz assim, olha, ele diz assim, ora, versículo 27, para o entendimento ficar melhor. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Aqui é todos os crentes, todos. E seus membros em particular. Mas ele diz assim, versículo 28, aqui dentro do corpo vai ser feita uma especificidade. Paulo diz assim, e há uns, veja, todos estão no corpo, mas destes que estão aí no corpo, e há uns, pôs Deus na igreja, primeiramente, ele vai colocar apóstolos, depois profetas, doutores, e aí por diante. Então, observe que esse sacerdócio, ele pode ser dividido como geral, todo mundo, mas também especificamente como alguns. Quando Lucas escreve a fala de Paulo no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 28, diz assim, Paulo escrevendo, falando para os anciãos de Éfeso, ele diz assim, porque, versículo 28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então há uma seletividade, há uma escolha. Então, finalizando, o que é que a gente poderia dizer? Do ponto de vista geral, todos os crentes são sim, como já foi falado aqui, sacerdotes. Por isso que o nome é universal. Todos os crentes, indistintamente de posição ministerial. Agora, de forma específica e pontual, não são todos, são uns, alguns escolhidos. A Bíblia diz que Jesus subiu para orar ao monte e quando ele desceu, ele escolheu aqueles que ele quis. A escolha aqui não é a escolha para a salvação, é a escolha para um ministério. Então, todos os discípulos que estavam seguindo Jesus eram salvos, aqueles que professaram a fé em Cristo. Mas destes, ele escolheu o que ele quis. Pastor, para a gente fechar, vamos voltar à tela principal, que é do primeiro tópico, para a gente fechar aqui esse primeiro tópico, né? Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, e o autor ele faz uma colocação que, ao mesmo tempo, ele traz nessa discussão do primeiro tópico dois extremos, né? A gente falou aqui no primeiro extremo de dizer que todo crente é sacerdote e como esse sacerdote ele pode fazer tudo, ele pode batizar, ele pode fazer tudo. Aí ele traz um outro extremo aqui, né, que é o subtópico 13, e diz assim, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Ele diz, no catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma luterana do século XVI. Agora, claro, nós estamos situando isso do ponto de vista histórico, né? Mas a verdade bíblica sempre esteve, essa verdade sempre esteve na Bíblia, né, pastor? Mas há até um pouco de confusão histórica aí, né? Porque se a gente fizer uma análise histórica, a gente vai ver que a colocação do vigário de Cristo na fé apostólica, ela quase é substituta de Cristo. Isso. Então, nesse sentido aí, a reforma realmente... Porque Cristo é o nosso sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. Então, nós não precisamos ter uma intervenção entre nós e ele. Nós temos liberdade de acesso, né? Perfeito. Então, nesse sentido aí, realmente, a reforma, ela conquistou, prevaleceu o texto bíblico quando Cristo é a cabeça da igreja e ele é o sumo sacerdote da igreja. Então, nesse sentido aí, correto. Agora, não justifica que esse resgate levou os crentes à posição de supremacia, né, sacerdotal no seio da igreja. Perfeito.
Perfeito. Foi um resgate do sacerdócio de Cristo. Até porque, pastor Isaac, se for nessa linha aí que o pastor Farias falou, é até contraditório falar da igreja como organismo e organização. Correto. Porque se tem organização, já foi até colocado pontuado para o senhor, se tem organização, existe um hierarquismo, existe um governo, porque Deus sempre governou o seu povo através de uma liderança que ele instituiu. Deus nunca governou o seu povo diretamente. Isso vai desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, e sempre foi assim. Então, não tem como justificar essa que eu diria que seria a distorção dessa compreensão do sacerdócio universal de todos os crentes como a concessão plena e absoluta de todos os crentes a fazerem todas as coisas. Isso se distingue, pastor, exatamente no ofício. Porque o que é que tem no sacerdócio levítico? Deus estabeleceu o ofício. Então, o sacerdote, de forma geral, de Israel, ele ia até a porta do tabernáculo. A partir daí, tinha os ofícios específicos do sacerdócio levítico. Tanto é que Uzias foi penalizado porque entrou para oferecer incenso. Saul foi penalizado porque tentou oferecer sacrifício antes de Samuel. Então, nós temos diversos ofícios sacerdotais que eram atributos específicos. Urias foi morto porque não cabia a ele tocar na arca, ele fazia parte, era sacerdote, mas fazia parte de uma linha sacerdotal das 3 famílias de Arão, que estava encarregado de outra coisa, não da arca. Quando ele tocou na arca, ele foi fulminado, porque os ofícios que Deus estabeleceu eram específicos. Então, há um ofício sacerdotal para tipo de Levi, e há um ofício estabelecido nas Escrituras para o ministério, que é a liderança da igreja, que o membro não pode exercer, a não ser que ele seja chamado para o ministério oficiado. E o senhor falando sobre o ofício aí da igreja, vamos para o universo prático. Mas, pastor, eu não estou entendendo, um ministério universal de todos os crentes, sacerdócio universal de todos os crentes, mas isso, na prática, como é que eu posso dizer que essa doutrina está sendo distorcida? Aí entra, por exemplo, quando o membro da igreja vai nessas igrejas aí fora, pega o óleo, enche um recipientezinho cheio de óleo, da unção, e vai ungindo por tudo que é lugar. Eu já vi, pastor, até irmãs, né? Porque existem determinadas igrejas que até oferecem, né? As pessoas fazem uma fila, botam a vasilhinha, enche, porque aquele óleo foi ungido, enche, e a irmã ou o irmão, um membro da igreja comum, ele vai, pega aquele óleo, aí já outra situação, não só pega o óleo, mas vai ungir a casa, vai ungir o carro, vai, né? Uma vez uma irmã disse assim, olha, uma determinada irmã foi fazer uma visita, e quando ela chegou lá, ela disse, olha, eu estou com um óleozinho aqui da unção, viu? Para que essa... Eu disse, não, mas irmã, mas quem tem autoridade bíblica para administrar o óleo da unção é o presbítero. É o presbítero, é o evangelista, ministro, é o pastor, é o ministro. Entendeu? Ela disse, não, mas aqui, olha, já foi orado, já está ungido e não é a fé? Não é a fé, quer dizer... Aí a gente começa a perceber... Por exemplo, é carregar o óleo ungido, é de repente se autoconstituir autoridade espiritual. Eu não discordo daquela igreja, saí, agora eu sou autoridade espiritual. Sou autoridade espiritual. Então, ministrar uma ceia. Ministrar batismo, como já citamos aqui, né? Se eu discipulo, então a Bíblia não diz... Ensinamos a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai. Então o texto bíblico fala isso. Sim, só que a verdade bíblica, de um modo geral, do Novo Testamento, mostra que quem realizava o batismo eram as autoridades, era a liderança da igreja, né, pastor? Sem dúvida. O sacerdócio não é difícil entender por que ele foi estabelecido. Qual o objetivo do sacerdócio, né? Se a gente começar do Antigo Testamento, é muito simples de entender. O homem foi separado de Deus. E uma vez separado de Deus, precisava de retornar. Necessita retornar, não precisava, ele necessita, ele continua necessitando retornar para Deus. Só que o homem é pecador e Deus é santo.
Lá no comecinho, lá no Antigo Testamento, a gente vai ver no período patriarcal, pastores, que o próprio pai de família exercia, quando ele era um homem temente, da linhagem piedosa, ele exercia o sacerdócio no lar, não é? E depois, quando isso era ampliado para um clã, por exemplo, para uma família grande, numerosa, ele era... A gente vai ver isso em Noé, a gente vai ver isso em Abraão, a gente vai ver isso em Isaac, no próprio Jacó. Depois Deus formou um povo que elegeu esse povo como sendo seu povo, porque é o povo de Israel. Nesse povo, Deus fez uma divisão em tribos e separou, veja, separou uma tribo para servir o ofício sacerdotal, ou seja, para servir como se fosse intermediário, para intermediar a relação de Deus com o povo de Israel, né? Aí sim, nesse aspecto, o sacerdote era um mediador, certo? Porque ele falava a Deus a respeito do povo e falava ao povo aquilo que Deus revelava a ele, mostrava a ele aquilo que Deus tratava com ele, certo? Veja, a gente precisa separar as coisas. Cristianismo é uma coisa, romanismo é outra coisa, por assim dizer, tá? O romanismo, o que é que faz? Pega o sacerdócio arônico e usa ele ainda de forma mais distorcida, colocando um suposto sacerdote como o substituto, aquilo que o senhor falou, substituto de Cristo na terra. É o vigário de Cristo. Ninguém é substituto de Cristo na terra. Ninguém substitui Cristo, não é? O sacerdócio cristão não tem nada a ver com substituir a Cristo na terra. Não. Nós somos sacerdotes, esse sacerdócio universal, é porque Cristo nos nomeou, eu já mostrei aqui, sacerdote, está lá em Apocalipse, nos nomeou sacerdote real para oferecer a Ele a nossa vida, o nosso sacrifício vivo, como diz Paulo, né, escrevendo aos romanos, e não é para sair por aí, não, porque eu sou sacerdote, eu vou ungir, eu vou batizar, eu vou ministrar, eu sou a mesma coisa de um pastor. Não, você não é a mesma coisa de um pastor. Agora, o grande problema, pastores, é o seguinte, é porque esse título, por exemplo, de pastor, apóstolo, tem sido vulgarizado demais. As pessoas têm, sabe, usado esse título por brincadeira. E veja, existem pessoas que são pessoas de bem, pessoas que têm um bom caráter, pessoas bem educadas, e recebem o título, né, de pastor sem ter a chamada divina. Pode acontecer isso. Mas existe também aquelas pessoas que são mau caráter, né, que não tem nada, às vezes até nem de cristão, e recebe o título de pastor e sai por aí fazendo as coisas erradas e ensinando as coisas erradas. Sacerdócio universal não é pastorado. Sacerdócio universal não é ministério. Não. Como era no Antigo Testamento o ministério sacerdotal. É a capacidade que Jesus dá a uma pessoa, ou a todo crente, de oferecer sacrifícios a Ele. Não é? Mas sacrifício, que tipo de sacrifício? Oração, como nós já falamos, adoração, oferecer seu próprio corpo e não ser um alto, não é, administrador da sua vida espiritual, no sentido de ministrar a própria ceia, de ministrar o próprio batismo. Daqui a pouco tem gente se ungindo a si mesmo, né? Pegando óleo e se ungindo. Pastor, já que o senhor falou sobre ministério pastoral, então vamos, já é um linkzinho para o próximo tópico. Qual é a estrutura ministerial do Novo Testamento? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 7ª lição, que tem como título O Ministério da Igreja. No primeiro bloco, nós comentamos, sobre o primeiro tópico de nossa lição, quando falamos sobre o sacerdócio universal de todos os crentes, do Antigo e do Novo Testamento. Fizemos aqui as especificidades do que é o sacerdócio universal de todos os crentes e o sacerdote como líder do Novo Testamento, e é algo que nós vamos especificar agora. Vamos para o segundo tópico de nossa lição, estrutura ministerial do Novo Testamento.
E aí nós temos o ministério quíntuplo e o serviço de diáconos e presbíteros. Eu queria chamar a próxima tela, por favor. Próxima tela, nós temos aí a estrutura ministerial do Novo Testamento, pastores e evangelistas, os presbíteros, os diáconos e os cooperadores. Aliás, essa estrutura está bem trabalhada aqui em nossa declaração de fé, né? Há um capítulo, nossa declaração de fé, o capítulo 14 da declaração de fé, que fala sobre a forma de governo, vai falar sobre o ministério da igreja e tem tópicos específicos sobre pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Então, chamamos a atenção de você, professor de escola, que no momento em que estiver ministrando esta aula, pegue a sua declaração de fé, leve para a sala de aula, vá explicar aos seus alunos, né, o que é que a declaração de fé traz como definição, né, pastores e evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores. É importante que você, como professor, e os alunos da escola dominical estejam familiarizados com a doutrina da sua igreja e os termos como são trabalhados. Nós pontuamos isso porque existe uma série de literaturas aí produzidas que vão trabalhar essa estrutura de governo de maneira completamente diferente, que vai variar aí em algumas tradições, mas é importante que você esteja familiarizado com aquilo que a sua igreja, que a nossa igreja acredita, que é o pensamento bíblico, a visão bíblica destas funções ministeriais, né, desses ofícios, melhor dizendo, ofícios ministeriais, e que é importante que você esteja familiarizado. Pastor Farias, esse tópico aqui é um tópico de grande importância. Eu queria chamar a próxima tela, porque nós temos aqui esta tabela, falar sobre dons ministeriais, dons de serviço e dons espirituais. Dons ministeriais, nós temos aí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, conforme está aqui no subtópico 1 de nossa lição. E nós temos aí os dons espirituais, né, conforme 1 Coríntios 12, 1 a 10, e temos aí os dons de serviço, Romanos 12, 7 a 8, que vai aí dissecando um pouquinho sobre cada questão. Então, eu penso, pastor, que é importante que o professor ele tenha clareza sobre diferenciar uma coisa de outra, né? Na tela anterior, volta à tela anterior aí, por favor. Na tela anterior, nós temos aí o ministério da igreja, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, que é aquilo que nós comentamos no bloco anterior, que é o governo, forma a liderança da igreja, os sacerdotes específicos na igreja. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos os dons que são concedidos à igreja de um modo geral, para o desenvolvimento do seu serviço cristão. Então, é importante que o professor tenha clareza sobre cada situação, para depois não achar que tudo é a mesma coisa, que o cristão, que o crente de um modo geral, exemplo, que tem um dom da palavra da sabedoria, ou que é usado no dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, porque o presbítero lá na congregação não é usado nesse dom, então ele se sente com mais autoridade, porque ele tem uma, entre aspas, intimidade mais profunda com Deus, porque é usado no dom da palavra da ciência e da sabedoria, enquanto o presbítero lá que está ali para exercer o seu ministério teria menos autoridade, porque não tem essa manifestação sobrenatural dos dons espirituais em sua vida. A gente precisa primeiro fazer algumas colocações. Existe uma diferença dentro da questão aqui do ministério. Existe uma diferença. A gente precisa diferenciar o ministério e o ministro. Então, o ministro, ele está dentro do ministério, mas nem todos que estão dentro do ministério são ministros. Então, você tem o presbítero, é o episcopo, né? A Bíblia diz que foi constituído episcopado. Então, o episcopado é o ministério. Você vê que quando o Senhor aparece a Paulo em 26 e 16 de Atos, diz: eu te constituí ministro. Em Atos 13,
ele é apresentado como tendo dom de profeta ou de mestre, ele está dentro do grupo. Em Gálatas 1, Paulo declara que é apóstolo. Então, essa diferenciação precisa ser feita. Pastor, eu queria que o senhor repetisse de novo, de repente o professor que está nos assistindo, pai, que negócio, que estralo deu agora, eu queria que o senhor repetisse, por favor. Essa é a visão da Bíblia, bíblica, e que nossa igreja, ela tem, e outras também, né? Mas vamos falar da nossa, né? Então, o ministério, certo? É constituído por presbíteros, né? Evangelistas, pastores, que estão dentro do ministério. Então, o evangelista, o pastor, são ministros de Deus. Eles estão dentro do ministério. Então, não são todos os que estão dentro do ministério que são ministros. Eles exercem um ofício ministerial. Por exemplo, na prática, o diácono está dentro do ministério, presbítero dentro do ministério, mas um presbítero não é um ministro. Veja só, biblicamente, certo, o diácono não está. Certo. Por que o diácono não está? Porque o que é o ministério? O que desenvolve o serviço ministerial. Então, um diácono não ministra a ceia, um diácono não batiza, né? Um presbítero pode ser autorizado pelo pastor, presidente, pelo ministério, a exercer funções ministeriais, se ele for autorizado. Porque ele está dentro do ministério, mas ele não é ministro. Para ele fazer o serviço ministerial, ele precisa de uma autorização do pastor presidente. Agora, um diácono não é ministro e ele não está dentro do ministério. Foi uma função criada pelo ministério. Observe que foi uma função estabelecida por uma necessidade dentro da igreja. Mas, de igual modo, eles são separados para um serviço específico. Perfeito, pastor. Mas não estão... O ministério é a plataforma. Em cima do ministério estão ofícios específicos, estão os ministros. Então, é por isso que eu citei aqui, quando o Senhor chama Paulo, constitui ele ministro. A igreja conhecia eles pelos dons de servir, que operavam nele, o dom de profeta, o dom de mestre. E ele se declara apóstolo, porque ele foi constituído, inclusive na carta aos Gálatas, apóstolo não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Então ele tinha um dom ministerial de apóstolo. Paulo era um apóstolo. Então essa diferenciação, em alguns lugares, não são feitas, não são especificadas. E veja que eu citei aqui as expressões bíblicas, estou falando do texto bíblico, né? Dentro do ministério operam os dons ministeriais. Então, Deus pode distribuir dentro do ministério os dons para atender a necessidade da igreja. Então, ele chama, por exemplo, há um dom específico, que é o dom de presidir. Esse é um dom específico, dado por Deus a um ministro que está ali dentro da plataforma do ministério. Nós temos outros aqui citados, né? O que se dedica ao ensino, o que se dedica a exortar, a ensinar, a exercer misericórdia. Então, tem várias atribuições, por isso não se pode medir um presbítero, porque ele não é eloquente, ele é dominador da palavra. Perfeito. Porque todo homem do ministério deve ser, Paulo diz, deve ser bem exercitado na Escritura. Agora, o que alguns questionam é a eloquência, só que a eloquência não é o princípio. Perfeito, pastor. Entendeu? A eloquência é uma coisa, conhecimento bíblico e base bíblica é outra coisa. Então, uma pessoa neófita pode ser muito eloquente, mas ele pode não ter a estrutura de domínio da palavra e não ser chamado para exercer o ministério. Nem a eloquência e nem a sobrenaturalidade, né? A manifestação de dons sobrenaturais, né? Porque às vezes as pessoas acham que, por serem usadas por Deus em um dom específico, por exemplo, vamos falar aí da palavra da ciência, né? Do conhecimento, então acham que, por serem utilizadas naquele dom e de repente o presbítero da congregação lá não ser utilizado, então eles acham que tem mais intimidade, que tem mais maturidade, que conversa mais com Deus, e não é. E não é. Os dons do Espírito Santo são dados à igreja para exortação, consolação e edificação. O uso dos dons. Mas eles estão sob a autoridade da palavra, porque Paulo, quando ensina sobre os dons espirituais,
ele vai dizer de que esses dons estão sujeitos, por exemplo, o dom de profecia está sujeito a julgamento. Uns profetizam, outros julgam. E ele estipula uma ordem de culto dentro da igreja de Coríntios, porque estava desorganizado. Então, quem institui? O ministro. Por isso que a Bíblia diz que Paulo ordenou que se constituísse presbítero de cidade em cidade para pôr em ordem. Então, em ordem de que maneira? Julga de que maneira? Por meio do domínio da palavra, que maneje bem a palavra da verdade. Entende? Então, um dom de inspiração jamais supera a ministração da palavra de Deus. Jamais alguém que está ministrando a palavra pode ser interrompido por um dom espiritual, porque a palavra é superior à operação do dom. Perfeito. E o que o senhor falou aqui está perfeitamente na nossa declaração de fé. Por exemplo, a página 137, pastores e evangelistas, a declaração de fé traz o seguinte: esses são geralmente identificados como ministros do evangelho em nossas igrejas e nas convenções. Com relação ao presbítero, ele vai dizer que os termos ancião, presbítero e bispo são sinônimos no Novo Testamento, até mesmo os apóstolos apresentam-se às vezes como presbíteros, como ocorreu com Pedro e João. Em nossa estrutura de governo, presbíteros e diáconos são cargos locais, eles são consagrados ou separados para as igrejas locais. Aí sobre o diácono ele diz assim, são pessoas que desenvolvem a função de servir nas atividades da igreja. Para o exercício dessa função é necessário ser separado oficialmente perante a igreja para receber o reconhecimento público de sua função no corpo de Cristo. Os diáconos servem nas diversas atividades da igreja. Eles cooperam como porteiros, recepcionistas, na ordem do culto e na distribuição dos emblemas da ceia do Senhor. E aí segue, aí você pode pegar a declaração de fé e verá o texto ainda que corre. Então, vale pontuar de que esse esclarecimento que o senhor trouxe, pastor, é de grande importância, porque há pessoas que, por exemplo, o cooperador, aqui na declaração de fé chama de cooperador, mas aqui em Recife nós chamamos, temos uma nomenclatura de auxiliar oficial e auxiliar local. Aí há pessoas que entram não por ser oficial, por ser local, também pertence ao ministério da igreja. E como o senhor bem esclareceu, ficou bem claro isso aí, que eles são cooperadores do ministério. São pessoas que são separadas para auxiliar, para cooperar com o ministério. Como as funções, às vezes, na visão da igreja, né, pastor Isaac, o senhor... Então, nas funções da igreja, um auxiliar dirige um culto, ministra a palavra, no mesmo lugar que o ministro, que o presbítero também faz. Então, muitas vezes, para a pessoa desavisada ou que tenha menos tempo na igreja, né, ele olha todo mundo que está no púlpito, né, acontece muito isso. Uma pessoa chega para visitar a igreja, vai olhar que todo mundo que está no púlpito é pastor. Mas nós que somos ensinados na palavra, que estamos aqui na escola dominical, que crescemos dentro da igreja, o pastor Isaac praticamente nasceu dentro da igreja, né? Nós, né, entendemos as diferenciações, não queremos, né, assumir determinados títulos que não nos competem, né? Quando alguém coloca erroneamente, nós temos que ter a mente esclarecida à luz da palavra de Deus, dentro desse tom, né? Evangelista Alessandro, com relação a esse tópico ainda, a estrutura ministerial do Novo Testamento, já foi bem esclarecido aqui tanto o pastor Isaac quanto o pastor Farias. Uma coisa que a gente observa, por exemplo, falando sobre estrutura ministerial do Novo Testamento, a gente não vê no Novo Testamento a ordenação de mulheres ao ministério. As pessoas às vezes comentam muito, né, e hoje está em voga. Muito tocado isso. Muito tocado isso hoje, né, falando sobre pastoras, diaconisas, aí tentam forçar o texto lá de Romanos 16, de que ali era uma diaconisa e tal. E aí começam a mostrar na história da igreja mulheres que exerceram a função de evangelistas, de pastoras e tal, e tal, tal. Só que o argumento, né, a essência do argumento é apenas histórico, porque nós tivemos, por exemplo, 3 oportunidades no Novo Testamento, onde se o Senhor assim o quisesse, poderia simplesmente usar como exemplo
para o modelo da igreja, porque o Novo Testamento é o nosso manual. O Novo Testamento é o manual da igreja. Então nós temos, por exemplo, o momento de Jesus estabelecer os seus discípulos, os seus apóstolos, que seriam mais tarde os apóstolos, os 12. A gente não vê nenhuma mulher. Mais à frente, quando Judas abandona o ministério, então eles se reúnem, né, para escolher um que haveria de ficar no lugar de Judas. Acho que o melhor nome ali seria Maria, na frente de todo mundo, se assim o Senhor quisesse que as mulheres pudessem exercer essas funções ministeriais, seria Maria. Em Atos 6, não haveria talvez melhor oportunidade para se estabelecer agora diaconisa, uma mulher com uma diaconisa, porque o assunto de Atos 3 é justamente as viúvas que estavam sendo esquecidas. Então não há nada mais lógico do que colocar uma mulher para cuidar das mulheres. Mas mesmo nesse contexto foi estabelecido homens para exercer o diaconato. E vale destacar de que comentávamos em off, né, o pastor Farias já pontuava de que haviam mulheres que já acompanhavam o ministério de Jesus. Talvez seriam elas as mais credenciadas para tal exercício. Então, evangelista Alessandro, então não há argumento bíblico sustentável para a defesa tanto do ministério, não o ministério feminino, porque o ministério feminino é bíblico, mas ordenação feminina, ministério pastoral feminino e o exercício da atividade de diaconisa, porque as Escrituras, que é o fundamento, a base e a sustentação de tudo que nós acreditamos, não abre precedente para esse tipo de defesa. Pastor Nando Jacques, eu acredito que uma forma bem didática é trazer a abordagem de um dos decanos, né, da nossa denominação, o pastor Antônio Gilberto. Ele disse certa vez de que existe uma larga diferença entre o diaconato e a diaconia. Eu achei muito interessante isso. Em outras palavras, o que seria o diaconato? É o exercício de apoio ao ministério da igreja, exercido por homens escolhidos com as características que estão bem explicitadas, se assim podemos dizer, em Atos 6. Lá diz, homens de boa índole, cheios do Espírito Santo, que servissem bem a igreja. Então ali há a separação desses homens para o exercício diaconal. É o exercício de auxílio ao ministério, como já foi feito aqui. Inclusive os próprios apóstolos disseram de que eles precisavam de tempo para ministrarem a palavra, para dedicar-se à igreja. Já a forma do que nós podemos dizer da diaconia, o que é a diaconia? É o serviço. Exercer a diaconia pode ser por um homem ou por uma mulher. Por exemplo, quando uma mulher dirigindo um círculo de oração, ela vai na casa de alguém e ora por alguém, ela está servindo a igreja. Isso não é ministério, pastor, isso é serviço. O grande problema é porque quem quer defender o ministério feminino tenta distorcer o significado desses termos. Quando uma mulher, por exemplo, ensina numa escola dominical e ela junta as irmãs e vai visitar um aluno que não veio, que estava doente, e de repente leva ali até um suprimento alimentício ou qualquer coisa do gênero, ela está servindo a igreja. E como servos, todos nós podemos ser, independente de gênero, se é homem, se é mulher, isso não há problema. Agora, quando vai para a função do apoio ao ministério da igreja, que seria a diaconia, o exercício da diaconia, aí isso é especificamente para homens. E quando a gente vai para mais uma amplitude maior desse entendimento, pastor, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento nós temos exemplos de mulheres exercendo a liderança do povo de Deus. No Antigo Testamento nós vamos ver sacerdotes, nós vamos ver juízes, nós vamos ver sumos sacerdotes, levitas. Nós não vamos ver diante de Israel, por exemplo, uma rainha, sempre é um rei. Veja, nós temos 3 pelo menos, não é? Nós temos Saul, nós temos Davi e Salomão. Não existe uma rainha instituída, a não ser no mundo gentílico. Por exemplo, quando a gente vai para as nações fora do contexto de Israel, aparecem mulheres reinando. Mas dentro do contexto do povo de Deus, não.
Quando a gente vem para o Novo Testamento é a mesma coisa. O Senhor citou aí as mulheres que estavam ao lado do ministério de Jesus. A Bíblia diz que elas serviam como? Com suas fazendas. Era a forma como elas serviam a Jesus, ministrando, ajudando nesse sentido. E uma outra coisa interessante é que no Novo Testamento a gente não vai ver nenhuma terminologia com a conotação, por exemplo, feminina. Você vê presbíteros, foi falado aqui de episcopos, existe a expressão apóstoles. Todas essas designações ministeriais, pastor, elas estão vinculadas com o gênero masculino. Isso não é à toa. Querer distorcer isso, desculpe-me usar essa expressão, é um apelacionismo teológico. Agora, quando alguém vai para o veículo da história e diz, não, historicamente houve ministério feminino, aí a gente pode entrar numa discussão e verificar de que quando isso acontece, sempre foi com a ausência ou por causa da ausência de um líder masculino, pastor. Na ausência do masculino, do líder, do pastor, é que em algumas ocasiões determinados movimentos constituíram mulheres, mas que isso é o suficiente para legalizar o que chamam, né? Nós não, de ministério feminino, não é possível. Vale só pontuar aqui, ministério pastoral feminino, né? Ministério pastoral feminino. Isso, pastor. Ministério feminino, existe o ministério feminino. No sentido feminino. de serviço, sim. Serviço. E aí a questão é a seguinte, é claro que no Antigo Testamento nós tínhamos funções civis exercidas por mulheres, funções civis. Por exemplo, sim. Débora, né? Débora foi uma juíza, né? Funções civis. Nós temos profetisas no Antigo Testamento. Agora, sacerdote, que o sacerdote, como já foi analisado aqui, pastor, no início, o sacerdote, vamos assim dizer, é o modelo que se segue em principiologia ao ministério e ao governo da igreja no Novo Testamento. Na verdade, o sacerdócio do Antigo Testamento, ele apontava para quem? Tanto o sacerdócio, o ofício sacerdotal, como o próprio sacerdote, para a pessoa de Cristo. E nele, em Cristo, foi cumprido todo aquele cerimonial que tinha, não é? do sacerdote em Cristo. Por isso que Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros, não é? Ou seja, ele incorpora, ele traz para si, não é, todo o cumprimento daquilo que foi estabelecido como ministério sacerdotal no Antigo Testamento, certo? E em Cristo são instituídos, por assim dizer, não é? Líderes, porque a liderança do Novo Testamento, ela não nasceu aleatória, não é uma ideia de Paulo, não foi uma ideia dos apóstolos. Está escrito lá, Efésios 4:11, que é o texto base que nós estamos estudando, ele deu, Jesus deu. E nesse eu vou voltar àquela questão que o senhor falou de organismo, não é? O organismo precisa ser organizado, precisa de organização. E Jesus não ia deixar a igreja dele sem organização. Em todas as épocas, desde o Antigo Testamento, que Deus estabeleceu lideranças. Deus estabeleceu a liderança, primeiro dos pais, né? O pai como líder da família, depois da nação de Moisés, da nação de Israel, estabeleceu Moisés, depois das tribos, estabeleceu os cabeças de cada tribo, né? Então veja que Deus sempre estabeleceu liderança no meio do seu povo. Ele ia deixar a igreja dele sem liderança? Obviamente que não. Então, o próprio Cristo estabeleceu essa liderança. Agora, na liderança existe hierarquias, não é? Hierarquias. E é aí onde a gente vai ver, por exemplo, aquele comentário muito, muito feliz que o companheiro, o pastor Farias, fez sobre a diferença entre ministério e ministro, não é? O ministro é alguém que Deus chama, veja que coisa interessante, que Deus chama, capacita essa pessoa, porque o chamado de Deus envolve essa capacitação, e é uma capacitação espiritual. Não adianta buscar essa capacitação em seminário, em faculdade, porque não vai encontrar, não vai conseguir. O que você vai conseguir lá na faculdade, no seminário, é um curso de teologia. E é importante que se diga isso. Teólogo não é sinônimo de pastor. Nem pastor é sinônimo de teólogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pastor deve estudar teologia? Deve, sim. Claro, ele precisa estudar. Ele precisa dominar a palavra. Mas a palavra teólogo não é sinônimo de pastor. Certo? Por isso que, como eu disse, a vulgarização do nome de pastor, da função, do título de pastor, tem sido uma coisa absurda. Tem muita gente boa aí,
com o título de pastor que não é pastor, não é? Veja, então o que é que Deus faz? O que é que Jesus faz? Chama o indivíduo e coloca sobre ele o quê? Os dons ministeriais. Obviamente que os dons ministeriais certamente vêm acompanhado também dos dons espirituais, não é? Porque é o próprio Espírito Santo, não é? Que está agindo naquela pessoa que foi chamado por Jesus e habilitado com um dom ministerial, que vai usar aquela pessoa, é o próprio Espírito Santo que vai usar aquela pessoa no dom de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e por aí vai, certo? Os dons de serviços, eles podem ser exercidos pelo ministro ou por quem não é ministro, porque é um dom de serviço. Então pode ser exercido por uma irmã, pode ser exercido por um irmão, membro da igreja, certo? Porque é um dom de serviço. Uma irmã pode ensinar? Pode. Está escrito, Paulo diz que as mais velhas ensinem as mais novas, não é? Dando aquela orientação. Exortar? Pode. Repartir? Pode. Liderar? Pode. Nós temos na nossa igreja muitas líderes, dirigentes de círculo de oração, dirigente de coral, dirigente de campanha evangelizadora, irmãs que exercem o serviço cristão, não o ministério. Infanto-juvenil, né? Infanto-juvenil, lá no departamento de infanto-juvenil da escola, não exercem ministério. Ministério é um dom ou é uma chamada específica para homens, biblicamente falando. E o senhor citar, pastor, Tito? Sim, então Tito, capítulo, vamos ver aqui, o texto que fala que ministério é uma coisa e ministro é outra. Paulo diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ou seja, Paulo já era o quê? Apóstolo. Ele não tinha sido chamado e recebido a investidura do dom ministerial de apóstolo? E o que é que ele diz agora? Cristo me chamou, o Cristo que me chamou e me fez apóstolo, me deu o dom de apóstolo, me pôs no seu ministério. Não é? Então é importante a gente fazer realmente essa... Pastor, esse assunto está muito bom, o nosso tempo já estourou um pouquinho. Vamos para um rápido intervalo, nós vamos voltar ainda com este assunto, é de grande relevância, mas só depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta oportunidade estudando a 7ª lição, que tem como título O Ministério da Igreja. Num bloco anterior, nós estávamos comentando ainda sobre o segundo tópico. Esse é um tópico bem denso, e aí a nossa finalidade é buscar esclarecer ainda mais, né, para o professor, você, professor que nos acompanha, poder de maneira segura, clara e objetiva abordar esse conteúdo em sala de aula. E, pastor, no último bloco nós estávamos comentando, né, o senhor até estava trazendo uma palavra com relação à questão do ministério, né, essa diferenciação de dom ministerial, né, os dons aqui, nós temos aqui esse quadro, dons ministeriais, dons de serviço e dons espirituais. E o senhor estava comentando, pastor, de que, por exemplo, esse termo pastor está um termo que hoje está um termo muito vulgarizado, né? Uma vez eu conversando com determinada pessoa, ele disse assim, não, eu não sou pastor, eu sou um reverendo, porque pastor é para pessoas que têm menos conhecimento, eu sou um reverendo. É claro que a palavra reverendo, semanticamente falando, é um termo contemporâneo para a palavra pastor. Mas observe, essa pessoa já dizia que é como se reverendo fosse um título superior ao pastor. Aí outras pessoas em outros círculos, por não entender a dinâmica da doutrina da igreja, aí coloca o título de bispo. Quer dizer, o bispo é aquele que é superior ao reverendo, que é superior ao pastor. Aí outro disse, não, vamos botar bispo não, vamos botar apóstolo. Então, o apóstolo quer dizer, nessa configuração distorcida, o apóstolo quer dizer, ele é maior que o bispo é maior que o reverendo, e o reverendo é maior que o pastor. Aí chegou um círculo aí que disse, não, vamos colocar agora a nova unção do patriarcado. Então, aí tem aí o título de patriarca, que é maior que o apóstolo, que é maior que o bispo, que é o maior que o reverendo, que é o maior que o pastor.
Aí o senhor estava comentando, eu lembrei disso, quer dizer, há uma distorção exacerbada dessa tão maravilhosa e bela que é a doutrina bíblica da igreja, dos dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço, e que é importante que o professor ele possa se debruçar sobre as referências que nós estamos apontando aqui, essa classificação, para que ele possa trazer um ensinamento substancioso para o seu aluno. Na verdade, é importante entender o seguinte: o que é dom ministerial, o que é dom espiritual e o que é dom de serviço. Nós temos esses três, né, essas três categorias, por assim dizer, certo? O dom ministerial é aquela capacitação especial que o próprio Jesus concede a pessoas a quem ele chama para exercer o ministério. Tornar a pessoa um ministro, né? Nesse sentido, habilitado com os dons ministeriais. Quem é habilitado com os dons ministeriais, ou seja, o ministro, também vai ser habilitado, ou seja, vai ser usado nos dons espirituais, não é? Nada obsta, ou seja, nada impede que quem recebeu o dom ministerial seja usado também nos dons espirituais, e aí geralmente é isso que acontece. Mas para ser usado nos dons espirituais não precisa ser ministro, pode ser um membro, até um congregado dedicado que ainda não se batizou, mas foi batizado com o Espírito Santo e é cheio da graça de Deus, pode ser usado num dom espiritual. Uma irmã pode ser usado, uma criança pode ser usada, um adolescente pode ser usado nos dons espirituais, mas isso não faz da pessoa um ministro. O que faz a pessoa um ministro é a pessoa receber a chamada de Deus e receber o dom ministerial, certo? O dom de serviço pode ser utilizado, pode ser exercitado por um membro da igreja, por uma adolescente, por uma irmã, por qualquer pessoa da igreja consagrado a Deus e à obra de Deus. Então, o dom ministerial é específico para quem Jesus chama para colocar na posição de liderança, para liderar, que também vai ser usado nos dons espirituais e que vai ser usado também no dom de serviço. Agora, na lição, a gente tem colocado aqui, ele chama inclusive o quíntuplo ministério, o ministério quíntuplo, que está lá em Efésios 4:11. Aí ele cita apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Bem, todos esses ofícios aqui, todos esses ministérios aqui, eles não dependem do homem, não é de quem quer, não depende de quem quer, não é querer ser pastor, não é querer ser apóstolo, ou qualquer outro ofício ministerial, não é de quem quer, é para quem ele, Jesus, chama e dá. Por exemplo, apóstolo. A gente está falando aqui, mas a gente tem que pensar do ponto de vista, a gente tem que fazer ter uma visão histórica, não é? Quando a igreja começa com o quê? Com os apóstolos. Quem foram os apóstolos? Pessoas que viveram com Jesus, que conviveram com ele, que falaram com ele, que receberam diretamente dele os ensinamentos, não é? Então, essas pessoas, elas tinham uma autoridade apostólica que depois delas ninguém mais terá. Porque ninguém mais viveu o que eles viveram, não é? Não adianta dizer que eu sou apóstolo hoje como o apóstolo Paulo, eu sou apóstolo hoje como Pedro. Não pode ser. Não pode ser. Agora, o dom ministerial de apóstolo é um dom específico? É. Porque esse dom ministerial é um dom que capacita a pessoa a desbravar, por exemplo, né, um lugar, um trabalho missionário. A pessoa chega num ambiente onde não tem o evangelho ali, e Deus começa a usar ele com sinais, com prodígios, com maravilhas. Isso está no dom de apóstolo. Esse dom de apóstolo não se manifesta assim do dia para a noite. E não é a pessoa querer ser consagrada a apóstolo. Não, eu quero ser apóstolo. Não é assim. Não é? O apóstolo, ele é um enviado com uma missão especial. Certo? Segundo, o dom de profeta. Está aqui. Aqui, ó, profeta. É um dom ministerial. Esse dom se manifesta hoje? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Foi Jesus quem deu. Ou seja, esse dom foi extinto? Não foi extinto. Assim como o dom de apóstolo não foi extinto. Mas veja, quando esse dom
inicialmente foi dado, não é? Ali na escolha dos primeiros ministros, que o próprio Cristo escolheu, a gente não tinha o Novo Testamento. Então, aquela pessoa recebeu esse dom de profeta, que não tem nada a ver, pastor, com dom de profecia. Pelo amor de Deus, não misture as coisas. Não é nem com os profetas do Antigo Testamento. E nem com os profetas do Antigo Testamento. Ninguém pode mandar fazer uma cadeira assim elevada e sentar hoje e dizer assim, ele é o profeta para predizer o futuro, porque ele recebeu o dom de profeta. Não existe isso, certo? Esse ministério aqui de profeta, certo? Que é diferente do dom de profecia do Antigo Testamento, ou seja, é diferente do ministério profético do Antigo Testamento e do dom de profecia do Novo Testamento, era uma capacitação especial, ou é uma capacitação especial, dada por Jesus, num momento em que a igreja ainda não tinha o manual de orientação, que é o Novo Testamento, para que a igreja pudesse ser devidamente orientada dentro do plano de Deus para ela. Pastor, esse dom pode se manifestar hoje? Pode. Não estou dizendo, ele não foi extinto, não é? Mas há necessidade, por exemplo, do dom se manifestar, e de que forma ele se manifesta? Porque o crente é regido pela palavra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então tenha cuidado quando alguém disser que é profeta, certo? E que vai predizer o futuro, porque a Bíblia é o nosso manual, e não profeta A, B ou C. Evangelista é um dom ministerial? É. Ele acontece hoje? Sim, porque o evangelista é aquela pessoa que recebe aquele dom de buscar as almas, de ir ao encontro das almas. Ele sente aquele direcionamento, e não somente o direcionamento, ele recebe determinadas habilidades que, por exemplo, eu posso citar um profeta, um evangelista do século XX, um grande evangelista, o Billy Graham, não é? Um homem simples, um pregador simples, porque você via Billy Graham pregando, ele não fazia peripécias no altar, em cima do palanque, ele não fazia, não é? Ele era aquele homem da palavra, né? Que ele tinha um dom de evangelista, como outros também têm, né? Pastores e mestres é um dom, são dons que, veja, estão atrelados. Geralmente o pastor recebe também um dom ministerial de mestre. Por quê? Porque ele vai precisar ensinar. Como é que ele vai guiar o rebanho? Como é que ele vai orientar o rebanho? Pela palavra, né? Mas esse dom de profeta vai se manifestar somente no ministro, que vai, por acaso, por exemplo, se manifestar no pastor, na hora que ele está ministrando a palavra, né? Então eu entendo por aí. A gente tem que fazer a distinção. O que é um dom ministerial, o que é um dom espiritual e o que é um dom de serviço. Pastor Farias, o nosso tempo já estourou, nós temos 2 minutinhos só. Eu queria aí que o senhor pudesse rapidamente falar esse tópico aí, o terceiro tópico, para a gente não deixar batido, né? As qualificações para o ministério, qualificações de natureza moral, qualificações de natureza social e qualificados para o ministério. É muito importante também, né? E nós vamos ver que na instituição dos ofícios ministeriais sempre há uma exigência concernente aos quesitos morais. Por quê? Porque é de praxe que o líder ele é uma referência, né? O líder ele vai guiar, e para que ele possa guiar, ele precisa ter um modelo estabelecido na sua vida. Não, você vê que as exigências para o presbítero, ele precisa governar bem a sua casa, ele precisa ser uma pessoa que domine a sua língua, que não seja muito falador, e outros requisitos que o apóstolo Paulo cita lá em Timóteo, na carta pastoral também a Tito. Então, hoje, nós estamos vivendo um tempo em que se evidencia mais, né, o dom do que o caráter. Eu vi uma palavra do pastor Ailton muito importante uma vez, que ele disse que é muito maravilhoso quando o caráter de alguém se eleva no mesmo nível do dom que Deus já entregou a alguém. Porque pode ocorrer de alguém ter um dom excelente, mas ter um caráter mais abaixo, enfraquecido. Então, esse requisito moral e social é extremamente necessário e importante. E ter o carisma e o caráter no mesmo nível. No mesmo nível, né? Evangelista Alessandro, nosso tempo já foi embora. Rapidamente, o que é que conselho que o senhor pode dar ao professor que nos acompanha quando for abordar essa lição?
Pois bem, pastor, eu penso que um bom conselho seria seguir tudo o que foi apresentado aqui, sem entrar em questões de discussões periféricas, ser pontual. Acredito que aquilo que os pastores colocaram à mesa é importante. Ser bem prático, não abrir espaço para discussões, principalmente pegando aí esse último ponto, onde fala sobre a discussão entre fruto e dons, né? Dons não fala de caráter, mas fruto sim. E dizer de que o mais importante é que hoje ainda esses dons, principalmente espirituais, estão acessíveis à igreja e aqueles, obviamente, que sentem um chamado para algum dom ministerial, orar a Deus e esperar o tempo necessário, né? Sem entrar em querelas, em discussões desnecessárias. E evitar que nesse terceiro ponto, né, de estar pegando esses pontos aqui para estar apontando fulano não está dentro, não está enquadrado, não. O objetivo é promover a edificação. Rapidamente, pastor, que conselho o senhor dá ao professor? Bom, nós poderíamos dizer o seguinte, que o ministério da igreja, o ministério estabelecido por Cristo na igreja, ele deve ser reconhecido como um ministério dado pelo próprio Cristo, certo? Que não é ação humana, que não é ação de homem, ou seja, não foi Paulo que inventou o ministério, não foram os apóstolos que inventaram, foi o próprio Cristo quem estabeleceu. Que os dons ministeriais, eles são específicos para quem Jesus chama, que o ministério, ou seja, o sacerdócio universal dos crentes é para todos, todos podem orar, todos podem cantar, todos podem glorificar, todos podem adorar, tá certo? E o serviço também, os dons do serviço é para todos. Todos podem servir e cooperar na obra de Deus, cada um no seu lugar. É um organismo, né? O organismo só funciona bem quando todos os órgãos estão fazendo a sua parte. Pastor Farias. É uma lição muito importante, né? Central, a gente estava conversando aqui. Então o professor deve tomar essa aula aqui hoje, assistir várias vezes, né? Procurar anotar alguns detalhes a mais e se ater, como já foi dito aqui, a não entrar em questões de discussões aleatórias, mas procurar apenas ensinar a verdade e o conteúdo que está sendo apresentado aqui no programa. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, pastor, nos dê a honra de fazer a oração. Com prazer. Oremos. Querido Deus, Pai bendito, te agradecemos, meu Pai, por esses momentos que passamos aqui refletindo na Tua Palavra. Que essa Palavra possa encontrar guarida nos corações. Que os Teus filhos, os professores, que estarão com a missão de transmitir este ensinamento, Senhor, nas classes da escola dominical, que eles sejam grandemente usados por Ti. Continua ajudando o Teu servo, o pastor da igreja, e a superintendência, Senhor, o pastor Nari Jacques e todos aqueles que estão ao seu lado cooperando, e a todos nós. Nós Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a 7ª lição com o tema O Ministério da Igreja. Na próxima semana veremos a 8ª lição com o título A Disciplina na Igreja. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Pastor, nos deu a honra de impetrar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.